tem também o jogo do Atlético Mineiro chegando. O Mauro já deixou claro, e eu acho também, né? O Felipe Luiz disse que o foco do Flamengo vai ser a Série A, vai ser o Brasileirão. Ele viu que ele não pode, né, dar menos importância a Libertadores. O único jogo que ele fez isso, ele perdeu para o Central Córdoba e foi muito criticado. Foi o momento que o Felipe Luiz foi mais criticado, né, no Flamengo. Foi naquela partida contra o Central Córdoba. Você acredita que mesmo com um time misto o Flamengo possa ser favorito nesse confronto? Por que eu digo isso? Porque o Atlético ele vive um período de uma freguesia com o Flamengo. Desde a eliminação na Copa do Brasil de 2022, quando foi aquele episódio do inferno, né, que o Gabigol falou para eles se prepararem para o inferno e o Flamengo virou no Maracanã. Desde aquele mata-mata, são 5 partidas do Atlético Mineiro sem vencer e apenas uma vitória nos últimos 8 jogos. Você acha que o Flamengo é favorito mesmo não tendo a Copa do Brasil como foco principal ou não? Aí o Atlético Mineiro pode ter mais chance, na sua opinião? Se o Flamengo for com força máxima, é favorito. Se poupar, aí eu acho que é 50-50. Se ele, Flamengo, poupar e o Atlético for com força máxima, eu acho que é 50-50. O Atlético fez um dos melhores jogos dele, Atlético, né? Uma das suas melhores exibições nessa temporada no jogo do domingo, exatamente no Maracanã. Jogou muito bem contra o Flamengo. Primeiro tempo poderia ter feito o gol, poderia ter saído na frente, teve a chance principalmente do Rony e uma outra boa também, uma bola na trave do Scarpa, né? Numa saída meio estranha ali do Rossi. Nos dois lances, aliás, saídas ruins do goleiro do Flamengo. Acho que o Flamengo teve alguns problemas defensivos, principalmente no primeiro tempo daquele jogo. E o Atlético poderia ter saído na frente e depois, no segundo tempo, o Flamengo conseguiu encurralar mais o Atlético. Mas mesmo assim o Atlético marcou muito bem o Flamengo e o gol sai numa bola parada, claro que tem muito mérito. Mas o Flamengo conseguiu produzir pouco, né? Então acho que se o Felipe poupar alguns jogadores, que é o que eu acredito que ele vai fazer, né? Vai dar uma misturada ali, alguns jogadores que vêm atuando um pouco menos, tirar um ou outro que está mais desgastado, talvez um Arrascaeta, que tem uma sequência grande de jogos, talvez um Jorginho, que jogou vários, né, desde que chegou, um ou outro jogador, uma mudança ali na defesa, na zaga, nas laterais, talvez uma ou outra mudança, aí acho que é mais parelho, né? O Atlético tem um bom time, assim, não vive uma boa fase o Galo, é fato, tem lá os seus problemas internos, atraso de pagamento, enfim, promessas que não foram cumpridas, mas o time, assim, o 11 inicial e alguma outra peça do elenco que o Cuca tem à disposição, na minha opinião pelo menos, é muito distante de ser um time ruim. O Galo tem Hulk, que é um excelente centroavante. Tem o Scarpa, que é bom jogador. Pro meio campo tem Alan Franco, que eu acho ótimo volante. Gabriel Menino faz bem a posição ali também no meio campo. Na defesa tem Júnior Alonso, jogador de seleção. O Igor Rabelo, bom zagueiro. Enfim, tem bons jogadores. Guilherme Arana na lateral esquerda, ótimo lateral. Tem um bom goleiro, o Everson. Então não é um time fraco não do Atlético. Vive uma fase ruim, não é bom o ano, é fato. Ganhou lá o campeonato estadual, mas foi mal no mata-mata da Copa Sul-Americana. Ali passou com o Pires na mão. Não faz um bom campeonato brasileiro, tá mais perto do Z4 do que da parte de cima. E óbvio que o time precisa evoluir, precisa melhorar. O Cuca precisa ser cobrado também por isso. Mas tá longe de ser um time fraco. Então, se o Flamengo optar por usar um time mais mexido, com menos jogadores titulares, aí eu acho que se equilibra um pouco mais o confronto e a gente tem uma tendência de ter um 50-50. Mas não dá para perder de vista também que o Atlético também está em 3 competições, né? Além do brasileiro da Copa do Brasil, ele joga a Sul-Americana. E é um dos únicos brasileiros na competição, ele e Fluminense, né? E cada um tá de um lado da chave. A gente pode até ter uma final disputada por 2 times brasileiros, lá em Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia, onde vai ser a final da Sul-Americana desse ano. E acho que é um torneio bem possível pro Atlético, pensando em um título, em uma vaga na Libertadores, em uma premiação legal. Acho que vai focar um pouco de energia na Copa Sul-Americana. Então, se do lado do Flamengo tem essa questão de brasileiro e Libertadores ser prioridade, no caso do Galo também tô bem curioso para ver como o Cuca vai encarar esse mata-mata, porque eu falei aqui do time que é bom, mas o elenco acho que tem algumas lacunas importantes se ele pensar em girar um pouco mais e trocar mais os titulares. Mauro César Pereira, a gente tá falando, né, desse Atlético Mineiro, que realmente pode levar muito a sério esse confronto da Copa do Brasil, por essa rivalidade, né, que tem contra o Flamengo. A pergunta que eu te faço é: você acha que a torcida do Flamengo já está 100% consciente de que a Copa do Brasil não é o foco e de que vai poupar? Por que eu pergunto? Porque a gente sabe como é.
Se o Flamengo joga amanhã no Maracanã, aí tem um resultado ruim contra o Atlético Mineiro, né? Pode ter cobrança, porque já vai ter aquela pilha nas redes sociais, torcida do Atlético nas redes sociais, porque tem uma rivalidade que você mesmo diz que você acha muito maior por parte do Atlético do que por parte do Flamengo, mas sempre competição de mata-mata, quando se há uma rivalidade, a torcida cobra. Você acha que a torcida do Flamengo aceitará, na boa, um time misto contra o Atlético Mineiro, ou em caso de um resultado negativo pode gerar uma cobrança? Lembrando, né, o que o Raí trouxe, o Atlético Mineiro é o 13º colocado no Brasileirão. Ou seja, provavelmente ele vai focar na Copa do Brasil. Provavelmente o Flamengo vai com um time misto e o Atlético vai com cavalaria completa. Você acha que assim o Atlético é favorito? E outra, você acha que a torcida do Flamengo vai entender, Mauro? Você acha que a torcida está super consciente disso? É difícil falar de favoritismo se você não sabe exatamente quem vai jogar, né? Agora, sobre a torcida, não tem opção, cara. Não dá para abraçar o mundo com as pernas. Então, tá muito claro. O Flamengo deixou bem claro que é priorizar o brasileiro e assim tem que ser. Se um outro torcedor não gostar, que fique falando na rede social, que fique lá reclamando, que não enche o saco. O problema é de cada um. A prioridade do clube está clara, é correta. O Flamengo lidera o campeonato, não pode fazer a besteira que fez ano passado, que liderava o campeonato, foi jogar contra o Palmeiras no Rio, completo, ganhou 2-0. Aí joga com o São Paulo no Morumbi um sábado à noite, com o time misto e perde a liderança e não recupera mais, né? Aquilo foi absurdo. Eliminou o Palmeiras, avançou, acabou sendo campeão, mas não brigou pelo título brasileiro. Então, o que um ou outro torcedor vai dizer, eu acho que pouco importa nesse contexto. O clube tem que estar preparado para lidar com esse tipo de coisa, né? Porque não dá para fazer, como eu escutei no final de semana, uma que eu achei bem engraçada. Um determinado jogador que não, assim, digamos que ele não era tão assíduo assim, né? E aí, como é que tem que ser? Copa do Brasil e Brasileiro. Aí o jogador fala assim, não, tem que jogar com força máxima sempre. Eu falei, pô, ele não jogava sempre, pô, ele quer que jogue com força máxima sempre. É muito engraçado isso, cara. Cada coisa que ele escuta também, cara, pô, mas tudo bem. Não dá para jogar com todos os jogadores. Então, essa é a hora de descansar pelo menos um dos zagueiros, o Jorginho, o Arrascaeta e eventualmente mais um outro jogador que ele possa preservar. O Vinha, ele só tem um Vinha, os outros dois laterais seguem fora de combate, então ele aguenta jogar. Jogou domingo quase 90 minutos, jogar quarta e jogar domingo que vem, dependendo, ele vai ter que pensar numa solução, né, que pode ser o Cleiton jogando por ali, por exemplo. O Varela vai chegar, agora está chegando o Emerson Royal, mas até quando vai estrear o Emerson? O Varela aguenta jogar esses jogos todos? Ele tem que avaliar a situação dos jogadores, alguns podem ficar no banco para jogar 15, 20 minutos, mas ele vai ter que partir de uma formação nova. Eu acho que ele vai jogar o ataque com o Alacian, Pedro e Cebolinha. Ou Juninho, talvez, no lugar de um dos dois pontas. E o resto do time deve ser o Rossi. Acho que o Varela vai jogar, lateral esquerdo eu tenho essa dúvida por conta do fato do Vinha vir de lesão. Acredito que ele coloque o João Vitor com um dos Léos, né? Everton Araújo deve jogar, o Jorginho não. Alan deve jogar. Aí, como é que ele vai compor o restante do time? Vai usar o Matheus Gonçalves, por exemplo? Ele tem opções, ele vai ter que encontrar aí uma saída, montar um time que consiga competir. E o torcedor tem que entender que essa é a realidade. Não dá para jogar com o mesmo time todos os jogos. E o jogo de domingo é um jogo bem difícil. O Ceará venceu o Cruzeiro em Belo Horizonte, está super motivado. É o jogo mais importante da semana, não é o de amanhã, é de domingo. Isso eu acho que é uma unanimidade, né? Dentro do Flamengo, por mais que seja mata-mata, o Flamengo vai priorizar aí a Copa do Brasil. E o Galo, né, Vamp, que você torce tanto, deve priorizar a Copa do Brasil. Porque no Brasileirão tá mal o Galo. O Galo tá em 13º. O Galo nesse momento ele tá com 20 pontos. Ele tá a 8 pontos do G4 e ele tá a 16 pontos do Flamengo. Ou seja, título brasileiro praticamente impossível. E o Galo é um time com investimento para brigar por título, né, Vamp? Então deve focar na Copa do Brasil. Até porque tem essa rivalidade gigante com o Flamengo e foi atropelado na final da Copa do Brasil do ano passado. Deve estar engasgado isso no Atlético, né? Já tem essa rivalidade por parte mais, né, que não vou falar mais por parte do Atlético Mineiro, né? Eu falei pra você que eu vi até aquele jogo lá que o pau fechou, começa ali e eu vendo o jogo,
Aquele jogo que teve lá em Goiânia, né? Ali eu achei o juiz certo, de expulsar os atletas do Atlético Mineiro. E de lá pra cá se criou essa rivalidade maior por parte do Atlético. Só que é o seguinte, não é um time caro, viu, Tico? É um time caro, não é um time barato, né? Tem lá seus donos lá, tem essa dificuldade financeira, perde a Copa do Brasil pro Flamengo, perde a Libertadores com um homem a mais diante do Botafogo, atrapalha todo o planejamento para 2025, né? Salários atrasados, jogadores aí reclamando. E contratou o Biel também. Eu acho que o Atlético Mineiro tem muitos jogadores no meio campo à frente, atacante. Jogadores de meio campo tá faltando. Pegaram agora, trouxeram agora, vão trazer até mais um jogador de meio campo, um volante, porque precisa. O Cuca tá ali tentando organizar, vai ter que brigar mesmo por Copa do Brasil Sul-Americana, né? Focou na Sul-Americana, diferente do Cruzeiro, e mesmo focado na Sul-Americana, quase eliminado nesse jogo contra o Bucaramanga, né? O que passou? Foi não. Bucaramanga. Bucaramanga. O que passou foi o Bucaramanga. Deixou louco, né, na aposta, né? Se os caras batessem os pênaltis certinho mesmo, concordo com você. Teve 2 chances de passar. Pô, teve duas chances e não conseguiu. E aí eu acho que o Atlético Mineiro vai ter que olhar para o Campeonato Nacional ali para brigar entre 8º e 9º colocado, e ele vai em busca da Sul-Americana e Copa do Brasil. Eu já vi o Cuca até dando entrevista que o objetivo deles é ganhar a Sul-Americana.